יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de nosso Torah Talk. Hoje comentando a Parashá especial de Tazria Metzorah, Parashá Mehubarot, Parashá dupla, em função de nosso último Shabat, não o da semana passada, mas o do Shabat anterior, ter sido um Shabat especial, Shabat Hol HaMoed de Pesach ainda, né? E aí, quando isso ocorre, assim que uma Parashá que costuma ser lido dupla, é lida dupla, e isso a gente chama de Mehubarot. E isso torna a Parashá ainda mais especial, porque por ocasião desse dia estamos vivenciando Rosh Chodesh de Iyar, o mês que é inteiramente abrigado pela festa de Hag Bikurim, da contagem do Homer, mês intermediário entre Nissan e Sivan, meses em que estamos nos preparando aí para Shavuot. E esse mês que começa agora com um Rosh Chodesh de Iyar também é um mês que nos conecta a um aspecto que está muito presente na Parashá dessa semana, o mês de Iyar, que é a cura. Adonai Rofé, o eterno curador, o eterno que cura, o Senhor que cura. E essa Parashá fala muito disso. Também por ocasião dessa Parashá, nosso Maftir é deslocado para o livro de Números, por se tratar de Shabat Rosh Chodesh, Shabat especial, e também a nossa Haftará é deslocada para o capítulo 66 do livro do profeta Ishayahu. E comigo hoje, na condução desse programa, desse podcast, o nosso amigo Asher Ben Israel, que hoje nos ajudará no comentário dessa Parashá. Seja bem-vindo, Asher, suas considerações aí iniciais aos nossos internautas. Shalom, Ravi, Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui, essa preparação do Shabbat, que já está às portas, para estudarmos um pouco mais sobre essa Parashá Mehubarot, que fala muito sobre os nossos dias, sobre cura, sobre o estado de impureza, se isso ainda é válido por nossos dias, se não é válido. Acredito que essa bate-papo vai ser muito esclarecedor, tanto para mim quanto para o pessoal que está nos assistindo. E a Parashá dessa semana, ela junta duas Parashiot que falam tanto de cura quanto de impureza, né? E a doença, ela é um tipo de impureza, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as vestimentas da alma e de como isso interfere na vibração da nossa própria alma nefesh, que é a nossa alma física, né? E o nosso guf, que é o nosso corpo físico. E ela vai falar das impurezas do trato sexual, né, e urinário, que a Parashá de Tazria e a Parashá de Metzorah vai falar, por exemplo, sobre a mulher que tem um fluxo de sangue contínuo. Sim. Sobre a ideia do homem que tem um fluxo seminal doentio, né? Sobre o Zav, né? Que é essa pessoa que detém um problema e possui um fluxo purulento, como descreve Maimônides. Ele vai descrever, ele como médico vai descrever essa doença, e as pessoas confundem isso com ejaculação, confundem isso com ato sexual, e não se trata disso, mas se trata sim de um tipo específico de doença onde uma pessoa pode estar emitindo, né, na emissão de algo doentio de seu órgão sexual. E também no caso da mulher que acabou de ter um filho, da parturiente, né? E de quantos dias ela fica naquele seu estado de impureza ritual, né? E vai falar da chaga da lepra, da Tazraat, né? Traduzida como lepra, que não tem a ver com a hanseníase dos dias de hoje, diz a maioria das autoridades rabínicas, mas sim tem a ver com algo específico da época e que traduzia para nós algo de natureza muito mais espiritual do que física. É quase como uma consequência natural de um estado da pessoa
no plano mais sutil de sua própria realidade e de como aquilo se adensava a ela na forma de doenças no corpo físico, né? De feridas, de chagas, de lesões no corpo, e de como isso falava com ela, e até, a propósito disso, de como aquilo era capaz de conduzi-la a um processo de techuvá e de tikkun, né? Então é basicamente sobre isso que a Paraxá vai falar. Tá, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho muito interessante, que até hoje eu não consegui ter um entendimento muito claro com relação à mulher parturiente, a diferença que tem dos dias da purificação dela, tanto do nascimento de um menino e de uma menina. Isso. Por que tem essa divergência de período de tempo que ela tem que ficar em separação ali? Bom, as opiniões rabínicas sobre isso divergem. Vão deixar bem claro, por exemplo, que a Torá ela vai deixar evidente de que a situação da mulher pós o parto é uma situação similar à da Nidá. E não é exatamente uma Nidá. Por isso ela fala como no estado de sua Nidá, né? O que é a Nidá? É a menstruação. Durante o período de sangramento da mulher, a mulher está em um estado ritual de impureza, que na época da Torá equivaleria a ela não poder estar em certos lugares, por exemplo, do Beit HaMikdash ou do Mishkan. Ela não poderia acessar certas áreas do Mishkan por conta do seu estado, né? E isso é algo bem típico da época. Embora algumas comunidades cumpram de forma bastante rigorosa essa separação da mulher, inclusive do lugar onde se deita, do lugar onde se senta, não é isso? Há toda uma cerca rabínica em torno disso, tá? Mas a aplicação formal desse estado de aparente impureza dela, vamos colocar aqui entre aspas, não está mais vigente. Primeira coisa. E há uma diferença também. A Torá estabelece como fixo os dias em que a mulher fica impura após o parto. Certo. Que é o que você acabou de falar. 7 dias para menino, 14 dias para menina. E não estabelece como fixo os dias para a menstruação tradicional. Não há nada na Torá sobre por quantos dias ela fica em seu estado de impureza ritual. E aí os sábios vão colocar algumas normas, tá? Os sábios que creem, por exemplo, que o estado ritual de Nidá, ele deve ser sucedido por um estado posterior de 7 dias limpos, depois dos quais a mulher obrigatoriamente deva passar pelo mikve para poder voltar a ter relações sexuais. Os que pensam assim vão estabelecer um prazo mínimo de 5 dias. 5 dias mais 7 dias, totalizando 12 dias. Porque certo. A Torá não é clara com relação a quantos dias. Para aqueles que acreditam, no caso do judaísmo Massorti, a sua ampla maioria dos rabinos vão dizer que os dias limpos não têm mais nenhuma vigência sobre os nossos dias, e o mesmo mikve, ele não tem vigência ritual mais nos dias de hoje, porque nós vivemos um outro momento da espiritualidade judaica e um outro tipo de culto que temos hoje, não baseado no templo, no Mishkan, em sacrifício, mas sim em reuniões para oração. Ou seja, do ponto de vista alárrico, nós não estamos no templo, estamos numa casa. Sim. A sinagoga é uma casa que não tem o mesmo nível de Kedushá, mas, inclusive, a mulher não é impedida de ir à sinagoga por ocasião nem de seus dias limpos e nem de sua nidá. Ela pode ir, não há problema nenhum, ela não altera em nada o status espiritual do ambiente. Não tem nenhum impedimento para ela ler a Torá, fazer qualquer tipo de serviço na sinagoga. Nada disso. Nada disso. Tudo isso é mito, tá? Mesmo dentro do judaísmo ortodoxo. Agora, para o judaísmo Massorti, então o prazo seria de 7 dias. Para se ter uma base. Então, 7 dias a partir do primeiro dia da menstruação, a mulher se abstém das relações sexuais, depois das quais ela pode retomar suas relações sexuais. E o mikve é orientado como positivo, como bom, como legal, deve ser feito
é uma coisa que traz uma reconexão com o divino, é alguma coisa que retifica e ressignifica e transmuta o estado energético da pessoa naquele momento, mas ela não é alarricamente considerada obrigatória. Né? Certo. O mikve, do ponto de vista do judaísmo conservador, não é considerado obrigatório, porque as impurezas para o qual ele nos coloca, alarricamente falando, não são necessárias para os dias de hoje. Mas o mikve continua sendo amplamente incentivado como prática devocional e como prática de pureza ritual, devocional, vamos dizer assim. Tanto que o judaísmo massorti não vai chamar de Taharat Mishpahá, mas sim de Kedushat Mishpahá. É um ato de santidade, Sim. de santificação da gente. Com relação ao período que você perguntou, 7-14, os rabinos não são unânimes com relação a essa opinião. A Torá não dá nenhuma dica, isso é um huk, né? É um preceito suprarracional para o qual não há explicação lógica necessária. Alguns vão dizer que quando ela faz isso, ela se purifica por si e pela menina. São dois femininos ali. Entendi. Dois Dobrado. Ela e a filha. Então ela faz isso por si e pela menina. Tá? Essa é a opinião que alguns ousam oferecer como explicação, mas é bom dizer que não há. Essa é a verdade. Não há explicação necessária para isso. Aproveitando a pergunta, a partir de qual momento as relações sexuais podem ser retomadas? Né? E o período é maior. E aí essa é a pergunta que todo mundo pergunta, todo mundo faz. Qual é o período a partir do qual o casal que teve o filho pode retomar suas atividades sexuais? O que você acha? Primeira coisa, o cara tem que ter empatia, né? Começamos por aí, né? E a mulher está no seu estado pós-parto, ela estando estabelecida, aí é uma outra coisa que pode ser conversada entre o casal, né? Mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Mas, se eu não me engano, Ave, na primeira aliá de Tarzia, estabelece um tempo, se não me engano, acho que de 60 dias. No caso do menino... acho que é 30 dias. 33 dias. Isso, e da menina é dobrado. 66 dias. Isso. E aí, então eu pergunto, quantos dias depois do nascimento a pessoa pode ter relações sexuais? Faz a conta aí. É bastante tempo. Não, mas quando é que dá? 14 mais 66, dá quanto? Dá 80 dias. 80 dias, e no caso do menino? Daria 40 dias. 40 dias. Pois é, só que essa resposta é errada. Essa resposta é errada. Ok? Primeiro, o homem não pode ter relações com uma mulher doente ou uma mulher convalescente. Certo. Isso aí está claro. A Alahá proíbe o homem de se relacionar com uma mulher indisposta, seja por qualquer motivo. Até porque a Torá estabelece a relação sexual como um direito da mulher e um dever do homem, e não o contrário. O homem não pode obrigar uma mulher a ter relações com ele. Então o cara tem que respeitar o tô com dor de cabeça. Tem que respeitar o tô com dor de cabeça, né? Se o casal está tendo algum problema na vida sexual, se está havendo alguma disposição que inviabilize o relacionamento, que traga peso, então ele deve procurar ajuda rabínica e até ajuda psicológica, terapêutica. Sim. Mas em nenhum caso o homem pode ter relações com uma mulher que não queira e que não esteja disposta a isso. Ele não pode exigir dela nenhum tipo de disponibilidade. Ou ele consegue criar uma disponibilidade a partir de um relacionamento de intimidade que ele tem com ela, e mesmo que ela esteja indisposta do ponto de vista da emocional, isso já é um motivo. Ou seja, não para a Torá. Tá? Isso já é um direito estabelecido na Torá, porque a Torá não vai falar de direitos maritais masculinos em nenhum lugar. Ela fala de direitos maritais femininos. Quando o homem tiver duas esposas, naquele caso as duas esposas, ele dará a ela vestidos, suprimento alimentício e relações sexuais. E não fala isso para o homem, né? Então é direito dela, não é um direito dele. Claro que é algo do casal, tá? Sim. Então, deixando isso claro,
nem em caso de indisposição por saúde, nem em caso de indisposição pós-parto, nem em nenhum caso de indisposição ela deve ou ele deve querer ter relações com ela. Muito pelo contrário. A sexualidade kasher, ela nasce de uma permissão e disponibilidade de ambos, tá? De consenso, do que é consensual e do que é prazeroso para ambos. Porém, do ponto de vista alárrico, a partir do momento que se cumpre os 7 dias da menina, do menino, ou dos 14 dias da menina, dali para qualquer época, dali para frente, assim que no caso dos ortodoxos, estou falando aqui a alahá ortodoxa, a partir daquele momento, a qualquer momento que ela quiser, ela pode fazer o mikve e retomar suas relações sexuais normalmente. Não há necessidade alguma de se esperar os 40 dias ou os 80 dias, alarricamente falando. Existe o período de resguardo orientado Sim. pelos médicos, de recuperação da mulher e tudo isso, mas não há impedimento, e o único impedimento é ela não quer. A vontade A vontade dela. Havendo vontade, desejo, disponibilidade, não há nada que a impeça. E do ponto de vista do judaísmo conservativo, não há necessidade, inclusive, do mikve necessariamente alárrico para isso. Ou seja, a partir dos 14 ou dos 7 dias, a relação sexual está liberada, a critério dela, né? Desde que ela, no caso da ortodoxia, passe pelo mikve e se sinta pronta para retomar suas atividades. Ou seja, não há impedimento. Essa história é errada. Essa interpretação é errada. O que ela tinha que esperar era os 40 dias do menino e os 80 dias da menina para oferecer o sacrifício no templo pelo nascimento de uma criança. E se essa criança fosse um primogênito, no caso do menino, havia um sacrifício específico. Não havendo, ela deveria oferecer os sacrifícios da parturiente após o cumprimento do período de impureza e dos dias limpos. Então essa data de 80 e de 40 é a data depois do qual ela sai do seu período limpo, então ela pode oferecer um sacrifício a partir daquela data. Então logo ela oferece isso, né? Então a Torá estabelece isso muito tranquilamente. Não é sobre atividades sexuais. O que normalmente as pessoas confundem, então. Confundem. Que fica pensando justamente na parte sexual do casal ali, né? Até porque quem fala isso não entende, por exemplo, que o resguardo que os médicos propõem é de 40 dias. E no caso da menina que é de 80? Tá? Então não, a Torá não exige isso. A Torá, inclusive, desencoraja de que o casal se afaste sexualmente um do outro. 80 dias é muito tempo. É muito tempo para um casal. Agora, o casal vai respeitar seu próprio desejo, sua própria, né? Tem a sua própria alahá interna. A sua própria alahá interna, né? Não há problema nenhum. Então, havendo comum acordo, não havendo nenhum tipo de convencimento, né? Dá uma liberada aí, porque... Não. É ela quem conduz o processo, é ela quem está disposta. Ela que decide. É ela que decide. E o homem deve aproveitar esse momento para estar mais próximo a ela. Não apenas sexualmente. Porque o que acontece muito entre os casais é que os casais sofrem de um problema de desconexão pessoal e afetiva. Tá, cada um no seu próprio mundo, né? E só tem essa intimidade através do sexo. Então o sexo, ele é uma mentira. Ele não é o resultado de uma intimidade, mas ele é apenas a prática de uma necessidade. Seja dele ou dela. Então, se não tiver intimidade fora da sexualidade, a sexualidade, apesar de ser prazerosa e promover alívio para um ou para outro ou para ambos, ele pode ou não traduzir uma conexão verdadeira. Essa conexão eu acho muito interessante, até porque nossos dias tem um nome específico para as mulheres que têm depressão pós-parto, né? Exatamente. Então, essa reconexão do casal, não apenas sexualmente, mas
com intimidade, com conversa, com afeto, amor e carinho, traz muito isso pra perto da mulher, porque tem mulheres que realmente sofrem disso, mulheres que acabam até rejeitando o seu próprio filho, filha, né? Isso. Então tem que ter uma proximidade do marido, né? A nossa alma animal é o reflexo da fauna do mundo. Ou seja, por isso que chama alma animal, alma berremá. Ela é um reflexo do comportamento animal e instintivo. Então, se você quer entender a alma berremá, olha para os animais. Tá lá o exemplo. Tá lá o exemplo. Então, alguns animais, por exemplo, os machos costumam devorar seus filhos. Sim. Tá? Alma berremá. Tá? Alguns animais, ao ver o filho nascer, rejeitam o filho. Sim. Porque vê o filho como um oponente, o macho da fêmea, por exemplo, ou a mesma fêmea mesmo, mas um afastamento dele. A fêmea se afasta dele para amamentar. Outros não. Outros, além de não devorar, acolhe e nutre. Vai, busca comida, traz para a fêmea. Outros cuidam dos filhos, os machos ficam com os filhos e a fêmea vai caçar. Outros fazem isso juntos e os filhos ficam no ninho. Então, todos esses aspectos que a gente encontra na fauna, encontra nos animais, na natureza, são aspectos que cada um de nós pode, vamos dizer assim, expressar de uma maneira natural, né, como parte da alma berremá. Então, esse período em que pós-parto é um período para refletir sobre a nossa natureza da alma berremá. Qual é a natureza da alma berremá que me define? Você tem, por exemplo, alguns peixes machos que engolem seus filhotes para os proteger. Eles ficam dentro dele, os alevinos. Depois eles vão saindo. Outros colocam no masúpio, no caso das fêmeas dos cangurus, na bolsa, masupial. Bom, a nossa alma berremá, ela é conduzida pelos desejos e pelos instintos. E esse é um bom momento para refletir sobre isso, sobre a natureza dos nossos instintos e ver o que é humano e o que é animal desses instintos. O ser humano é um ser mais evoluído psiquicamente do que os animais. Então ele tem mais condições de exercer melhor um papel consciente do que os animais. Sim, com certeza. Não é? Então é sobre isso. Então, no caso dos primatas, né? No caso dos primatas, o ser humano, e acredito que apenas o chimpanzé e outros primatas que possam haver que eu não conheço, são os únicos animais do planeta que têm relações sexuais face a face. Os outros animais, até porque são quadrúpedes, sim, isso seria inviável. Mas mesmo entre os primatas, você não encontra esse padrão de relações sexuais olhando rosto para o rosto, que é uma relação de frente, é o chamado papai e mamãe, né? Sim. E isso diz muito sobre a natureza humana, né? Isso fala muito sobre, por exemplo, os querubins que estavam sobre a arca, que olhavam um para o outro. E esse lugar, esses querubim, que em algumas interpretações um é masculino, outro é feminino, ele fala muito sobre olhar face a face. Quem é você? Você, o ser humano axé que está diante de mim. Você sou eu. Você é uma versão de mim. Eu não tenho nenhuma prova de que você existe ou de que você é uma mera projeção do meu inconsciente. Será que eu estou aqui mesmo? Pode ser que não esteja, pode ser que você seja eu. E pode ser que esse cara que está falando com você agora também não exista. Seja apenas você. Entendeu? E todas as pessoas do mundo são projeções de nós. E quando escolhemos ou somos escolhidos ou escolhemos mutuamente estarmos juntos um com o outro, por exemplo, no casamento, essa relação transcende a sexualidade. Eu costumo dizer que sexo não é amor.
E amor não é sexo. O sexo não precisa do amor e o amor não precisa do sexo. Eu separo muito bem essas duas coisas. Amor é amor, sexo é sexo. A própria Rita Lee já tem cantado sobre isso, né? Mas, na relação sexual marital, conjugal, isso deve acontecer em simultâneo. Ou seja, não estamos falando só de sexo. Estamos falando de sexo com amor, né? E estamos falando de amor com sexo. Mas, e na ausência do sexo, como fica o amor? A gente envelhece, a gente chega na fase, né, em que isso não existe mais. O que sobra? Sobra o amor. O que sobra, fica muito estranho dizer isso. O amor sempre existiu. A sexualidade deixou de existir. Ou pelo menos a atividade sexual, não a sexualidade, deixou de existir. Então, há várias situações que a vida pode nos pregar peças que Deus nos livre, aonde a sexualidade pode não ser mais algo viável no casal, por algum motivo, né? E aí onde é que fica? O que fica? O que fica são os dois querubins que olham um para o outro, né? São esses dois seres que continuam espelhando um ao outro, né? E sendo um espelho negro um do outro também, a projeção de suas sombras. Então isso é importante. Então esse trecho fala muito de empatia, que você citou. Sim. Fala muito de empatia e fala muito de uma sexualidade norteada pela consciência, porque é isso que a Torá tenta nos trazer. A sexualidade é parte da alma berremá, ela é desejo, ela é hormônio, ela é identidade sexual, ela é tudo isso, mas o que há de humano? A consciência que pode ser colocada em paralelo à sexualidade e que ilumina a sexualidade. A consciência é o que ilumina, é o que nos faz discernir. Porque a humanidade carece de consciência, principalmente de consciência sexual. É uma das principais dores da humanidade. E essa semana eu conversava com a minha esposa sobre o porquê a prostituição é tão antiga no mundo, né? Porque é tão antigo o fato de existir pessoas que disponibilizam sua sexualidade para suprir outras pessoas, especificamente a mulher, onde isso é mais predominante, não que não haja homens também. Mas por quê? Porque os prostíbulos sempre existiram. Porque ela é chamada de a profissão mais antiga do mundo, né? Sempre existiu, você encontra na Torá registros dessa atividade. E antes da pessoa entrar num caminho de julgamento, isso traduz a dor da necessidade sexual humana, né? E o quanto isso acaba sendo o resultado natural de uma dor que a humanidade traz com ela, e não houvesse essa válvula de escape, talvez o mundo fosse ainda pior, porque biologicamente falando, homens encontram nisso algum tipo de alívio, algum tipo de equilíbrio, porque não conseguem lidar com suas próprias necessidades. Isso também é uma dor do masculino e é uma dor do feminino, né? Então, antes de olhar para tudo isso, para a prostituição, olhar para isso, para aquilo que as pessoas chamam de prostituição, perceba de que isso sempre existiu na humanidade, e o quanto a humanidade carece de consciência sexual, e o quanto o sexo é mais importante na humanidade do que poderia ser, do que deveria ser, porque afinal de contas ele não é o centro da vida, do ponto de vista do que somos aqui no mundo. Ele é uma energia muito importante, né? O Freud já vai dizer que ela é a energia que movimenta a vida e ela se repercute na nossa profissão, na nossa prosperidade. Sexualidade é libido, é ambição, e ambição é crescimento. Ok, a energia sexual. Mas ela está adensada num receptáculo de dor. Essa dor da inconsciência faz com que ela
adoeça o ser. Basicamente é isso que a gente pode dizer do ponto de vista aí mais holístico, talvez, ou mais terapêutico, né? Entendi. Já que o senhor entrou nessa parte, na continuação dessa primeira aliá ali, quando a mulher tem o filho ali, vai dizer que ela vai fazer depois ali a sua oferenda. Uhum. E a palavra que está, talvez no hebraico, eu não li no hebraico como é que tá, mas no português a tradução vai dizer que é a oferta de pecado. Isso. Aí fica aquela questão. Tá, peraí. Eu tenho um filho, ele é... Ter filho é pecado agora? Pecado? É fruto de pecado? Pode ser alguma coisa fora ali? Tal, a oferta de pecado, o ratat, né? É o ratat, a oferta de pecado. Primeiro que ela era oferecida não só pela parturiente. Uhum. Ela é oferecida também, por exemplo, sobre o nazir. Quando o nazir entrega o voto, ele faz uma oferta pelo pecado, né? Os sábios vão olhar para isso. Mas é porque é da abstinência do vinho, né? É uma interpretação rabínica, né? De que uma das explicações poderia ser a de que por ele ter se abstido, né, daquilo que não é proibido, para se dedicar ao seu voto. Tá, o voto do nazireu. Tudo bem. Mas isso é uma opinião. Isso não é o motivo que a Torá... De novo, estamos diante de um Huk, de um preceito supra-racional, né? Porém, se eu pudesse dar uma explicação sobre isso particular, eu diria que todo ser humano que nasce no mundo nasce sob a missão de fazer o tikkun da alma adâmica. Certo. O ser humano, ele recebe ao nascer, né, o fragmento dessa alma adâmica que nele habita, e esse fragmento traz a dor da separação de Adão, né? Essa separação ocorrida não no plano espiritual, porque espiritualmente nada está separado de Deus. Fisicamente, energeticamente, nada está separado de Deus, nem a natureza, nem o ser humano, nada. Então essa é a primeira ilusão, a ilusão da separatividade. Mas há uma separação na consciência. Essa consciência fragmentada do homem, que está fragmentada da sua experiência da unidade, que é da nossa alma Yeridá. Então a alma, os níveis inferiores da alma para baixo de Yeridá, Neshama, Ruach, Nefesh, né, Hayá, Neshama, Ruach e Nefesh, de cima para baixo, são estados de separação. Essa separação consciencial desse divino. Esse pecado pelo qual oferecemos o sacrifício do nazir e da parturiente, creio eu, está ligado a essa... O judaísmo não reconhece a natureza pecaminosa do homem. Isso é a teoria do pecado original, advogado pelo cristianismo, né? Mas o judaísmo reconhece que a natureza humana é uma natureza em dor. E essa dor é a dor dessa separação do homem de Deus lá no início, e que todos nós estamos aqui para retificar e para fazer o tikkun do pecado inicial. Eu chamo de inicial, não original, no sentido de que nós não temos uma natureza pecaminosa, né? Mas sim somos uma natureza que nasce pura, mas que se corrompe com a vida, né? Mas ela também traz informações ancestrais. Porque nós já dissemos aqui, eu tenho falado muito sobre esse tema, de que tudo, na verdade, é feito de informação. No princípio era informação, e até hoje tudo que há é informação. Nós somos feitos de informação. E essa informação está contida toda a história do universo e todo esse desencanto da alma adâmica até os nossos dias. Então eu diria que se eu tivesse que responder a essa pergunta, dando um provável motivo, eu diria que esse pecado é o pecado de Adão. É o pecado inicial de Adão, que está sendo retificado em cada um de nós através de nossos processos de transformação da consciência.
Eu lembrei aqui de um Terrilim. Em pecado me concebeu minha mãe? Você vai cair nesse aí? Não, eu queria esclarecer isso aí. Pode ler para mim. Então, Pode ler para mim, por gentileza. Terrilim 51, verso 5. Uhum. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Pronto. Esse é o texto utilizado pela teologia cristã para defender o pecado original. Uhum. Quando você já acredita no pecado original e você lê para esse texto, Ele casa perfeito. ele casa perfeito, mas é para a idolia. Uhum. O que o salmista está dizendo é que em pecado lhe concebeu sua mãe, a mãe dele. Sim. Não é a minha mãe, não é a sua mãe. Sim, é a mãe do Davi. A mãe dele, a mãe do salmista, Davi que escreveu, né? É Que é o Salmo 51, né? 51? É o 51. esse 51, que é o salmo que ele compôs após o pecado de Batseba, né? Uhum. E ele se refugia nesse lugar aí, né? De que em pecado... Está tentando se justificar. Não sei se justificar, mas está buscando uma explicação. Em pecado lhe concebeu sua mãe. Há uma série de alegações rabínicas para esse texto, e uma delas é de que ele tenha sido fruto de uma transgressão de sua mãe, e por isso Ishai, ele talvez não tinha certeza de que o filho era dele. Ele sempre jogado para o lado. Ele era um excluído. Uhum. Davi começa a sua vida infantil em um lugar de exclusão. Quando o profeta Samuel veio buscar quem seria o próximo rei, ele trouxe todos os filhos menos Davi. Então ele era um cara excluído. Ele era uma pessoa nesse lugar de exclusão. E ele entendia que talvez isso, e aí tem a relação de Davi com Jessé, a relação de Davi com Ishai. Quem era esse pai dele? Quem era ele? Qual era a relação que ele tinha com o pai? E aí a gente tem que buscar na psicologia várias argumentações, mas o fato é, esse texto só está falando de Davi. Sim, sim. Só isso. Então esse texto não fala de pecado original. Esse texto fala da condição de Davi, tá? E de que ele pode sim ter herdado aspectos de seus ancestrais que talvez explicassem toda essa dor sexual que Davi possuía. Davi era um homem cuja sexualidade o atrapalhou diversas vezes. Sim. Davi teve essa relação com a esposa de Urias, a quem ele articula para que ele morresse. A tradição judaica vai dizer que quando os homens saíam para a guerra, deixavam um guete assinado. Um guete assinado para suas esposas, que elas poderiam usar se quisessem, né? E que Davi teria se aproveitado desse ensejo, né? Para ficar com a mulher do amigo dele, né? E cometido essa atrocidade. E ele compõe o Salmo 51 como um manifesto de techuvá dele, um manifesto de dor de quem diz a Deus, né? Não, que o teu espírito não me abandone. Uhum. Que não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito, porque é sobre isso o Salmo 51. Uhum. É sobre Deus não retirar de nós o seu espírito. Está falando ali o seu Ruach HaKodesh, o seu espírito de santidade. Não retires de mim teu espírito de santidade, né? E aí nesse mesmo texto fala: produza em mim um coração puro e um espírito reto. Uhum. O que mostra que não há coração reto. Há coração puro. E um coração puro é um coração curado, é um coração sarado, é um coração sem mágoa, é um coração sem dor, é um coração sem peso, é um coração sem culpa. É um coração que pode ser pesado na balança metafórica do tribunal de Osíris, cuja pena de Maat não ficará mais leve do que ele. Então esse coração de Davi é o que ele estava enfrentando, a dor do seu coração. E nesse mesmo texto ele vai dizer, inclusive, que o Eterno não procura sacrifício e sim um coração contrito.
Esse mesmo salmo. Então esse salmo não está dizendo de que o homem herda pecado, no sentido de que a humanidade está toda em pecado e que a humanidade é pecadora. Não. O pecado é um gesto, é uma atitude, não é um pensamento. O pecado é uma atitude humana promovida pela doença da alma e cometida contra a Torá, contra Deus e principalmente contra ele próprio. E pecado precisa ser resolvido com cura. E é isso que nos leva para a próxima metade do estudo da Paraxá da semana, porque a Paraxá não vai falar só sobre a impureza ritual pós-parto. Não. Ela vai falar sobre a lepra, sobre a tsaraat, e sobre o que isso implicava na condição do judeu, na sua família, no arraial e no povo, não é isso? No seu convívio congregacional social e isso. Tudo isso, né? Uhum. A gente estava conversando aqui em off a questão realmente da exclusão, na verdade, né? Porque a tsaraat ali, a lepra, nada mais, nada menos que era realmente uma exclusão daquela pessoa do meio do seu convívio, da sua família, da sua própria casa, sem falar nas questões religiosas, de entrar no Mishkan. Então, eu queria que o senhor trouxesse uma elucidação sobre isso. Como é que a gente pode fazer essa leitura dessa Paraxá nos dias de hoje? Uhum. Porque Peshat tá aí, é só ler e você vai entender o que acontece. Uhum. Mas como é que a gente pode fazer uma leitura para os nossos dias de hoje? Se isso ainda acontece no nosso dia, se é algo válido, como é que a gente pode entender isso com mais clareza? Bom, primeiramente, o que há de menos relevante nessa Paraxá é qual é a natureza da doença. Ela é irrelevante, a natureza da doença. Se ela é a hanseníase atual, se ela não é, se ela era uma doença que só existiu naquela época e não existe mais, como advoga a maioria de nossos sábios, isso não é relevante. O que é relevante é a natureza espiritual e a natureza social, principalmente, que ela representava na época. A lepra, a tsaraat, traduzida como lepra, é uma doença que ficou muito famosa na situação de Miriam, quando ela fala mal de Moshe Rabbeinu, por conta da mulher cuxita, que ele havia tomado para si. Alguns vão dizer que é a própria Zípora, outros vão dizer que é a segunda esposa de Moshe Rabbeinu. Em qualquer caso, isso fez com que a lepra bíblica fosse considerada um símbolo da Lashon Hará. Ou seja, ela é fruto da Lashon Hará. E assim como a Lashon Hará, ela é extremamente contagiosa, destrutiva e leva à separação, leva à exclusão, leva à morte. Porque diz os nossos sábios, quem comete Lashon Hará mata 3 pessoas. Mata a si mesmo, a pessoa e a reputação de quem ela está falando, e a pessoa para quem ela está falando, porque ela está matando a imagem que aquela pessoa tinha de uma outra pessoa na mente daquela segunda, daquela terceira. Então, é um assassinato. A Lashon Hará é um ato de assassinato. Inclusive, quando a Torá vai falar disso, ela fala, não andarás como mexeriqueiro no meio do seu povo, não atentarás contra a vida do teu irmão, quase como que fosse a mesma coisa. Ou seja, está no mesmo texto. Então, assim, a Lashon Hará equivale a atentar contra a vida do irmão. Então, isso é o que acontece com a lepra. A lepra mata. A lepra exclui. A lepra separa. A lepra desempodera. A lepra traz medo. Traz ilusão de medo. Traz julgamento. E é tudo isso que a Lashon Hará é capaz de fazer. Portanto, essa é a natureza espiritual dela. Ela é fruto de um desalinhamento espiritual do ser com sua unidade plena. Porque se eu falo mal de alguém, eu estou atentando contra a consciência da unidade. Ou seja, eu me reconheço como diferente. E eu não sou. Você, eu e todos nós somos uma única alma. Ao falar de você, estou falando de mim.
Estou falando de uma sombra que reconheço em você porque é minha. E só por isso eu a consigo enxergar em você. Até aí, a natureza espiritual dela, então entendemos que é a natureza da separatividade, Sim. a natureza da Lashon Hará, do julgamento. Mas o próprio Moshe, quando, por ocasião do evento da sarça ardente, para provar a ele de que Deus estava com ele e de que ele possuía poder e autoridade para ser chamado para aquilo que foi, o Eterno fala: coloca a sua mão dentro da roupa, e a mão saiu leprosa. Colocou de novo, saiu curada. Ou seja, quem coloca e quem tira a doença é Deus. Ele é o autor da doença e ele é o autor da cura. Em seu processo de adensamento, desdobramento, Deus está no mundo também, em todas as doenças e em toda a cura para ela. Ele é o antídoto de toda a doença e é a doença de todas as coisas também. Ele é o autor da doença, ele é o autor da cura. E tudo isso reside nele. E é nós quem escolhemos, só que tem um detalhe, escolhemos consciente ou inconscientemente adensarmos ou não tais condições, salvo quando de fato há algo supraconsciencial que a gente não pode explicar. Mas não vou dizer que toda doença é fruto do meu inconsciente, mas posso dizer que sim, que há doenças cujo inconsciente seja o único veículo através do qual ela se manifestou. O meu inconsciente. E aí, quando os nossos sábios comentam esse texto, fala o seguinte: e será levado a Aharon. Porque o texto fala aqui, né? Vou ler aqui. E falou o Eterno a Moshe e a Aharon, dizendo: quando um homem tiver pele na sua carne, inchação, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, tsaraate, será levado a Aharon, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e verá o sacerdote a chaga da pele, na pele da carne. Se o cabelo da chaga se tornou branco e a aparência da chaga parecer mais funda que a pele de sua carne, ela é a chaga de lepra. E o verá o sacerdote e o declarará impuro. E se a mancha for branca e a pele de sua carne, e não aparecer mais funda que a pele, e seu cabelo não se tornou branco, encerrará o sacerdote ao que tem a chaga 7 dias. E o verá o sacerdote no 7º dia, e eis que a chaga está em sua mesma cor, mas não se estendeu a chaga na pele. O sacerdote encerrará 7 dias pela segunda vez. E dá uma nova chance. Sim. Para ver se tem uma recuperação ali. Para ver se recupera, para ver se aumenta. E aí, o rabino Meir Melamed, ele vai comentar o seguinte: essa parte da Parashá ocupa-se da descrição de diversas doenças de pele. Uma das características do desenvolvimento são os perigos do contágio e de infecção. E seu tratamento e isolamento pelo sumo sacerdote que, segundo a Torá nos ensina, deveria ser uma espécie de especialista em dermatologia, para saber diagnosticar e aplicar o tratamento adequado. Por 2 vezes a Torá relata a respeito da praga de lepra, com a qual Miriam foi castigada por ter falado mal. Está em Números 12. E lê-se: e falaram Miriam e Aharon contra Moshe por causa da mulher cuxita que ele tomara. A Agadá deduz que Miriam foi castigada por ter falado com arrogância e altivez contra seu irmão. E ocorreu que a nuvem retirou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa e branca como a neve. E ela ficou curada, graças à mais famosa e mais curta das orações de Moshe,
como reza o texto. E clamou Moshe ao Eterno, dizendo: El na refaná lá. Deus, rogo-te, cúria. E logo depois, o Eterno disse a Moshe para isolar Miriam fora do acampamento durante 7 dias, pois, segundo a interpretação de Ibn Ezra, este isolamento não é simplesmente castigo ou precaução contra um eventual contágio, mas sim um processo de humilhar para afastar o transgressor por um tempo limitado do convívio com a coletividade do Eterno. A Torá não viu na doença da lepra uma enfermidade como qualquer outra, mas sim um castigo do céu para a regeneração moral do homem. E Rashi explica no local: trata-se de uma advertência e uma motivação. Se queres precaver a lepra, não fales mal de ninguém. Que interpretação, hein? Interessante. E aí, pergunto, por que levar a Aharon? Quem teve a experiência Foi Moshe. foi Moshe. Por que Aharon? Porque mais do que ninguém, é Aharon que tinha condições de ver aquilo, porque ele já tinha visto aquilo no corpo da sua irmã. A relação de Aharon, Moshe e Miriam era uma relação muito profunda. Aharon era mais velho do que Moshe, mais novo do que Miriam. Miriam era mais velha. Miriam foi a responsável por salvar a vida de Moshe. E eles tinham em Miriam uma relação quase que de mãe. E quando Aharon chega a Moshe e fala: por favor, nossa irmã está leprosa, e ela é como que um aborto, como um pedaço de aborto recém-saído da madre. Ou seja, era uma situação deplorável, fisicamente deplorável, horrível que ele presenciou, e ele conheceu profundamente aquilo. Moshe não se importa sobre o motivo. Você e ela falaram mal de mim, mas nesse momento eu só preciso fazer uma prece. E ele fez. Deus, por favor, refá, cura, por favor, lá a ela. Refá na lá. Eterno, ou Deus, rogo-te, cura. E ela ficou curada imediatamente. Ficou curada da consequência do que fez, mas mesmo assim foi isolada por 7 dias. O que fala de que a lepra, como resultado do adensamento de disfunções espirituais do ser, deve ser analisado não apenas do ponto de vista da consequência, mas deve ser analisado do ponto de vista do propósito. Então, qual é o propósito da doença? A questão não é qual é a origem dela. Não é a origem. A origem pode ser as mais diversas, inclusive espirituais, inclusive pecado, inclusive karmáticas, né? Mas o propósito, a correção que ele tem que fazer. A correção que ele tem que fazer. Dele, o que a doença veio nos ensinar? E é possível que, se nós pudermos aprender a lição que ele quer nos ensinar, não seja necessário de que ele continue, de que a doença continue, ou de que sequer ela chegue a se adensar. O ser humano é conduzido pelo susto, pelo medo de poder estar sendo acometido por alguma coisa. É atormentado pela culpa. E não se trata de culpa. Se trata de assumir a responsabilidade. Se trata de entender de que tudo está dentro de um propósito. Agora, isso aqui também, a Cher nos fala muito sobre a exclusão. Qual é a atitude que temos diante daqueles que consideramos doentes, que consideramos leprosos? Porque a Torá vai nos trazer uma doença que, segundo os sábios, não existe mais. Ele mesmo parou de colocar essa específica doença, segundo o que se crê no povo de Israel, mas
parece que nós continuamos no exercício dogmático de excluirmos Exclusão pessoas. das pessoas. Exclusão das pessoas. Se a gente for associar a lepra ao pecado, e se a gente tiver a mesma atitude, não mudou nada, né? Não mudou nada. Não mudou nada. A pessoa É. vai lá, tem uma transgressão, a primeira coisa que a gente faz, Excluí-la. a gente Separar tira ela. ela pro lado. Tira ela pro Se lado. afasta dela, porque Se afasta eu dela. não quero me contaminar com aquilo que tá nela. Exatamente. E por vezes, não se trata de lepra. Se trata de uma doença. Se trata de algo como uma esfinge, né? Uma doença de pele, alguma outra coisa que se acometeu sobre aquela pessoa. E a gente já imediatamente julga. Eu não sou sacerdote, eu não sou Aharon, eu não sou Moshe, mas eu julgo. E eu separo. E eu distancio. Sim, sim. Eu tiro do arraial, né? Existem sim situações aonde você precisa separar alguém, separar para cuidar, para que ela não contagie. Mas quase sempre a atitude deve ser a de acolher. Eu sempre comparo a ação de Deus no Éden e a ação de Ham, filho de Noé, diante da nudez. Quando Adão e Rava, na mitologia bíblica, diz para Deus: nós estamos nus e tivemos vergonha, Hashem falou: quem disse para Quem você falou pra você? que vocês estão nus, né? Essa é uma autopercepção. Vocês mesmos estão vendo isso. E Deus então faz para eles uma cobertura de animais e dá para que eles se vistam, tá? Dá para eles essa vestimenta. A nudez não é um problema para Deus, é um problema para nós. Sim. Ela é a manifestação da minha vergonha, né? Tanto que se você estiver em um lugar onde está todo mundo nu, a vergonha tende a desaparecer, né? Agora, quando Noé, é dito que Noé se despiu, tirou sua roupa, depois de beber, Ham foi lá e expôs a nudez do seu pai, viu a nudez do seu pai, e parece que há uma obstinação na alma doentia do ser humano em tomar contato com a nudez do outro, em expor, em saber Do que não tem nada a ver com ele, do que né? não interessa para ele. Não interessa em Então nada. ele tem um fetiche por aquilo que é do outro, pela intimidade do outro, tem um fetiche pela vergonha do outro, por aquilo que inibe o outro, né? E fica querendo saber e falando. E isso fala muito sobre a natureza de Deus e a natureza do homem. A natureza de Deus apresentada na Torá é de um Deus que não olha para a nudez, mas que a cobre para nos proteger de nossa própria vergonha. Enquanto o homem parece procurar na nudez do outro uma maneira de não olhar para a sua nudez, não é? E a Tazraat, ela fala muito sobre isso, sobre a nossa tendência a excluir. E no caso da Tazraat, foi Deus que mandou excluir. Excluir não, mandou separar por um tempo, até que houvesse cura. Então, há situações, sim, de que a gente tem que se afastar de quem nos faz mal, de quem a energia nos contamina com a Lashon Hará, com o mau comportamento, com o mau exemplo, com o pessimismo da vida. E até a nossa casa, ela pode ser imantada com essas más frequências, porque tudo é informação. Aquilo que foi acometido é a informação que se adensou nesse Em sistema, algum lugar vai ficar registrado e isso. aquilo fica registrado no corpo físico, que é feito de informação e vibração também. E na casa, e na roupa, e nos objetos. Agora, não é por isso que devemos entrar em um frenesi desesperado de asceticismo, né? E de uma
busca desenfreada e desesperada por estarmos puros, a ponto de não nos envolvermos com os nossos irmãos, de não acolhermos. Então, a Paraxá dessa semana fala muito sobre essa exclusão, fala muito sobre a necessidade de buscar autoridade e de buscar ajuda com alguém que tem mais espiritualmente a oferecer a alguém do que meramente julgar. Nenhum de nós hoje é sacerdote em seu ofício. Nenhum de nós hoje, seja rabino ou não, tem qualquer condição de julgar a quem quer que seja. Agora, a Paraxá dessa semana nos leva para um texto de Êxodo. Nos leva para um texto de Êxodo, capítulo 12. Capítulo 15 de Êxodo. Verso 26. Vou ler desde o 24. E queixou-se o povo contra Moshe, dizendo: que beberemos? E clamou ao Eterno, e mostrou-lhe o Eterno, dizendo... mostrou-lhe o Eterno uma árvore. E jogou-as nas águas, e adoçaram as águas. E ali deu-lhes Deus ao povo estatutos e leis, e ali os provou, e disse: se ouvirdes atentamente a voz do Eterno teu Deus, fizeres o direito a seus olhos, escutares seus mandamentos, guardares seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti, porque eu sou o Eterno que te cura. Ani Adonai Rofecha. Eu sou o Eterno que te cura. O que são essas águas? As águas estão muito ligadas às emoções. A água que estava ligada a Míriam, que ficou leprosa. Aquela cujo o poço a seguia enquanto viva e que secou após sua morte. Aquela que dançou depois da abertura do mar. Sim, sim. Aquela que salvou com a água o seu irmão nas águas do Nilo. E aqui a gente vê nas águas de Mará, as águas amargas. As águas amargas. Amargura emocional. As águas amargas estão ligadas às nossas amarguras emocionais. Nossa matriarca Rívica morreu em amargura. A amargura mata. A amargura adoece. As águas representam as nossas emoções, a alma ruach. É o que estamos retificando nesse mês de Iyar. Estamos com a contagem do Homer, retificando o Zeir Anpin, que são as 6 sefirot emocionais, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Isod. Para quê? Para que essa emoção se adense positivamente em Malhut, que é nosso corpo físico. Sim. É o físico. Então, Malhut adensa a amargura da alma. Malhut adensa as emoções erradas, emoções doentias. Então, a Paraxá de hoje fala muito sobre doença emocional. A lepra como manifestação de nossas doenças e nossas dores emocionais, afetivas, paternais, filiais, sistêmicas, familiares, psíquicas, psicológicas, ancestrais. E a minha pergunta é, está terminando já, minha pergunta é o seguinte: será que Deus tornou a água em água doce? Porque ele termina dizendo: eu sou o Eterno que te cura? Ou ele curou o paladar das pessoas dali? É uma ótima pergunta. Não é? É uma ótima pergunta. Será que o paladar deles não foi curado? Será que não era água? Porque
A gente sabe que tem uma planta que pode adoçar a água, que pode tirar. A gente já estudou isso. Porque dipirona é ruim, né? Dipirona é ruim. Dipirona é ruim. Agora, se ela tiver um gosto diferente, ela não deixou de ser dipirona. Só mudou a forma que você sente o sabor dela. Exatamente. Então, a gente sabe que do ponto de vista biológico tem muita coisa aqui daquela árvore. Sim. Mas do ponto de vista em outro nível drástico, nível simbólico, nível moral, a gente pode dizer o seguinte: o povo estava doente da dor do Egito. Ele carregava as dores do Egito. E a Hashem aproveita para dizer, após o milagre de Mará, que ele é o Eterno que nos cura. Ele não está interessado se a água é amarga ou não. É a forma como recebemos a vida, como degustamos a experiência humana no mundo, é que muda e que também é capaz de trazer cura e saúde para nós. Nos livrar da amargura. Porque a Lashon Hará é fruto da amargura. A lepra é a amargura. A água amarga, a amargura da alma. Então que a gente possa entender que a exclusão de nós mesmos, o afastamento da sensação de pertencimento, a doença da nossa capacidade de ver o mundo e a alma humana como uma coisa só, sempre olhando para a unidade e percebendo que se Miriam adoeceu, nós adoecemos com ela, e que a dor de alguém é a dor do sistema, e que curar alguém é curar o sistema, e que curar o sistema é curar a todos nós. Olha só, eu acabei de receber uma mensagem aqui da Rabanite. O povo estava doente em suas amarguras, por isso não estava conseguindo sentir o sabor da água. O Eterno os curou de suas amarguras, por isso a cura palatal. A cura palatal. Exatamente. E que todas as doenças que queiram nos acometer possam ser transmutadas antes mesmo de serem adensadas. Exatamente. Aquelas que se aproximarem ou vierem a ser adensadas em algum nível, que sejam transmutadas pela transformação de Adonai Rofé, o Eterno que nos cura, em nossas emoções, em nossa psique e em nosso espírito. Que o Eterno possa trazer essa cura para nós. Suas considerações finais aos nossos internautas. Olha, Ravi, a gente aprende muito, né? Aprende bastante. Tem algumas coisas que tem valor e tem coisas que tem preço. Tá aqui estudando a Torá contigo, não tem preço, tem muito valor. E eu sou grato a Hashem por ter me colocado nessa egrégora, para mim é cada vez mais aprender. Eu espero que o internauta, a pessoa que está nos assistindo, também tenho certeza que ela aprendeu bastante. E já desde já um Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe nesse Shabbat, seja um Shabbat maravilhoso para todos nós. Amém. Que o Eterno abençoe a você que nos assiste. Logo mais estaremos transmitindo o nosso Kabbalat Shabbat e Arvit Shabbat, trazendo a Derashá dessa noite também. Por enquanto, fique com a gente. Que o Eterno abençoe a todos e não se esqueça, contribua com o nosso trabalho através do QR Code que estará à sua disposição logo após a finalização desse podcast, e ao longo do Shabbat também. Sua colaboração é muito importante para nós. Nós somos extremamente gratos a você que colabora com a Etz Haim através de suas finanças. Que o Eterno possa trazer a você prosperidade e sucesso em toda a sua vida. Que o Eterno traga a cura completa ao corpo, à alma de todos aqueles que nos assistem. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos. Ve Shabbat Shalom Umevorach. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים.